recebam o nosso abraço fraterno. E agora, para nós dar continuidade nos trabalhos da casa, que já às 19 horas começou o estudo, os atendimentos fraternos, e agora dando continuidade à explanação. A nossa palestra dessa noite, o tema da imunização espiritual. Eu convido a todos a se colocar numa posição bem confortável, e a gente serenar, fechar nossos olhos. Deus, de infinita bondade, amado Mestre Jesus, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa noite e nos oportunizar esse momento de reflexão, de aprendizado, de evolução. A todos nós que estamos aqui buscando o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima necessária, para que possamos alcançar. Estamos degrau a degrau, nessa longa caminhada em subida, para o caminho trilhado pelo Cristo. Com a graça e a proteção da espiritualidade que já nos acolheu nessa casa e que segue dando nossos passos espirituais nesse ambiente, que estejamos bem receptivos, sejamos serenos, tranquilos, para ouvir agora essa palestra da irmã Regina, com a graça de seu mentor e os amigos espirituais que vão auxiliar nessa explanação, nos traga boas reflexões para colocarmos no nosso dia a dia. E nós, bem receptivos, possamos absorver os melhores ensinamentos para levarmos conosco para nossos lares, para nossos ambientes de trabalho, para o nosso dia a dia. Agradecemos a espiritualidade superior que nos auxilia, nos acompanha, nos ampara e nos protege. Possamos estar bem receptivos para a explanação dessa noite. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Como disse o nosso irmão Jairo, sejamos todos bem-vindos na nossa casa de oração. Nossa, porque partilhamos, né, essa energia, essa busca de conhecimento, de entendimento, de afinidades, e um propósito maior de refazer as nossas energias para podermos ter um entendimento, uma vivência melhor na qual o mundo na qual nos encontramos, que é o mundo de provas e expiações. A nossa fala de hoje, a nossa reflexão de hoje, como vocês devem ter reparado, está ali no slide, na qual, com muito carinho e atenção, nosso irmão Jairo nos deu, para que a gente pudesse ter uma visualização maior, além dos nossos olhos, mas que a gente possa visualizar com sensibilidade com os nossos olhos do Espírito. Porque o tema que vamos falar hoje, que vamos conversar, dialogar, ele nos dá um entendimento de como vamos conviver, nos dando um parâmetro de como vamos conviver e estamos convivendo conosco mesmo. Como temos falado de um bom tempo já, que nós vivemos na Terra de acordo com a materialidade. É errado? É errado, mas não é tanto. Por quê? É e não é, vamos dizer assim. Mas não existe é e não é. Ou se é uma coisa ou é outra. Como nós estamos de passagem pela Terra, ainda somos espíritos viandantes buscando um caminho de direção para a nossa evolução. Então, a Terra, no mundo de provas e expiações, ela dá ênfase à materialidade. Mas como estamos de passagem para nos tornarmos um dia anjos celestes ou convivermos no mundo celestial, e como seres, espíritos imortais, nós precisamos e devemos ir
meditação, um autoconhecimento para podermos vivenciar o que está ali no slide, nos imunizar espiritualmente. Bem, até aí tudo bem, meus irmãos. Nosso dia a dia se dá de forma bem conturbada. Pouquíssimas pessoas conseguem ter um dia mais ou menos equilibrado, ou um pouco de consciência, de paz e de equilíbrio. Isso a gente está falando numa visão geral, porque se a gente olhar, a gente percebe o desequilíbrio que se encontra a Terra. Mas tudo está certo. Por quê? Porque essa imunização, como foi dito, precisa partir da nossa individualidade, porque ninguém faz o nosso caminho. Nós recebemos seres no âmbito familiar, na parte da educação, depois na formação de estudos superiores, tudo tem etapas, parte profissionalizante, etapas que precisamos ir aprendendo a conviver. E esse conviver tem altos e baixos, porque esse conviver com os outros é para que aprendamos ou aprendamos a conviver conosco. Como tem várias personalidades ou convivências com vários seres, por que será? Porque nós não temos ainda as virtudes latentes em nós. Nós precisamos vivenciar nesse mundo o conhecimento e essa convivência com os outros e sanando as nossas deficiências, os nossos defeitos, para podermos conviver conosco. Que a grande maioria das perturbações que temos, das dificuldades, dos problemas, dos desafios, são compostos e atraídos por nós. Por nós, cada um com a sua bagagem. Cada um com a sua bagagem. E como nós vivemos num mundo de provas e expiações e temos aprendido e vivenciamos ao nosso derredor que somos todo ou tudo energia. E se tudo e todos são energia, então nós somos frequências. Por isso oscilamos. Às vezes estamos bem, às vezes não estamos tão bem, às vezes estamos péssimo. E como nós somos frequência, nós temos uma lei chamada atração. E se a gente vivencia essa lei em toda a sua plenitude, o que acontece? A gente atrai. De acordo com como estamos, a gente atrai criaturas boas, não tão boas, mas... E a desimunização espiritual. Então, lá no livro do Espírito, na questão 459, onde o capítulo é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, tem uma pergunta que diz assim: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? O que vocês acham? Se nós somos frequência, se nós somos energia, e depende como nós estamos, com certeza eles influenciam. Por isso que diz espiritual. E a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que nos dirigem. Olha só a situação que nós nos encontramos. Aí tem outra questão, 460.
temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, é a resposta. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto e frequentemente bem contrário uns aos outros, pois bem há sempre de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Aí entra um ensinamento dessa criatura maravilhosa, né? Cheia de luz, e que tenta colocar sua luz em nós, ou melhor, nós somos luz, porque nós somos filhos de um Pai muito amoroso. Só que a nossa luz, por estarmos ainda ignorantes da nossa maturidade espiritual, nós nos colocamos a maioria das vezes, ou do tempo, como sombra, e tapamos a nossa luz. Então, tem a frase que diz, o que nos diz no ensinamento de Jesus? Orai e vigiai. Vigilância para com as nossas ações, com os nossos pensamentos, porque nós somos muito influenciados. Você não se dá conta? Muitas vezes a gente está pensando uma coisa, daqui a pouco já está pensando outra. Opa, eu nem estava pensando isso. Como é que agora já me veio esse pensamento? Pela nossa invigilância, pela nossa inconstância, nós oscilamos bastante. E isso causa uma influência muito grande nas nossas emoções, que não são nada equilibradas. Assim que eu estou bem, estou feliz, daqui a pouco eu já estou triste, melancólico, para baixo, outras vezes irritado, bravo. Porque uma palavrinha que é nos dita, e que se a gente não está bem conectado, né, no nosso ser, no nosso equilíbrio, causa um grande estrago na nossa mente, que na hora a gente já entra nessa vibração de mal-estar, de irritabilidade, já retruca, já briga, já altera a voz. Isso aí em segundos acontece conosco. Então, isso é os espíritos que têm a mesma, ou que estão na mesma vibração conosco. Por que os espíritos? Eles têm uma amplitude maior no mundo espiritual. E se eles são espíritos ainda com baixa frequência, com certeza a gente atrai para que eles querem que a gente se perturbe. Porque eles gostariam de entrar no nosso lugar. Mas por que a Jean está lá e eu estou aqui sofrendo por culpa dela? Então eles veem uma fraqueza em mim, eu atraio eles para mim. Aí o que eles fazem? Me subjugam a ter pensamentos de baixa vibração. E aí eu me torno uma pessoa pessimista, negativa, culpando tudo e todos pela situação que eu estou vivendo. Né? E aí ele diz como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Então, meus irmãos, tudo que a gente pensa, mas eu preciso fazer isso, mas não sei como. Aí vem uma intuição, então tá, não, mas daí a gente começa, não é isso, acho que não vai dar. Aí começa a surgir sugestões para nós. E várias situações que a gente se coloca, eu não vou naquele lugar porque eu não gosto daquela pessoa, eu chego lá, aquela pessoa fica me olhando, me julgando. Eu não vou pôr essa roupa, porque essa roupa, vamos começar a olhar e achar que eu não fiquei bem. Mas tudo isso é coisa da nossa cabeça, sugestões. E aí a gente alimenta essas sugestões, a gente chega no lugar, enxerga a pessoa, e aí baixa a nossa vibração, e a gente fica suscetível a todo tipo de energia. No ambiente profissional, em casa, a gente está de boa, ele vai fazer uma comida, aí chega um lá e diz assim,
Ah, mas eu não gosto disso. Mas pode fazer. Escolha nossa, eu quero fazer esse prato, goste ou não, come se tu quiser, eu vou fazer, eles que tem agora. Agora, se tu começar a dizer, vai fazer, não sei o quê, começa a colocar um monte de situação, quem é que chega para perto de nós? Aqueles que querem se alimentar da nossa energia e querem ampliar isso para se alimentar, e quando a gente sentar na mesa para se alimentar, muitas vezes a gente arruma uma dor de estômago, uma gastrite, um mal-estar, uma comida que estaria ali para nós manter, aqui para nós vivenciar os ensinamentos. Então, N situações que a gente se perturba e atrai por isso. Aí, essa obra maravilhosa, que é o estudo através do Chico Xavier, momentos elucidativos, mensagens espirituais, tem esse roteiro, que diz que é imunização espiritual. E aí vocês percebem que ela nos traz muitos pontos e diz assim: se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças. E como assim me convencer? A gente sabe que tudo para a gente poder ganhar equilíbrio, lucidez, consciência, a gente precisa se convencer da nossa capacidade, da nossa força, da nossa vontade, colocar esforço naquilo que desejamos. Agora, se eu disser, eu sou esse que gostem de mim assim mesmo, ou saem de perto de mim e não preciso dessa pessoa, o que a gente está fazendo? A gente está se enchendo de energia deletéria. E ficamos à mercê de todos os tipos de energia que nos mantém encarcerados, além desse corpo, que nós já estamos presos num corpo, que é para a gente poder aprender a nos melhorar, a nos fazer criaturas melhores. E o corpo, ele é uma dádiva que nos é oferecido, não como uma prisão, a gente que se aprisiona, mas como um envoltório para a gente vivenciar os ensinamentos que vão nos colocar melhor, para a gente vivenciar um mundo regenerado. Então, o primeiro item que ele nos coloca é chamamento. Chamamento. Mas para me convencer eu tenho que vivenciar esse chamamento. Ele diz que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Então, tudo, desde que a gente abre os olhos, tudo está bem certinho. Tudo que nos acontece, tudo que vivenciamos é um chamamento. Né? Eu levanto e vou até o banheiro me escovar. É um chamamento, porque eu tenho que me escovar para ter uma boa dentição, para poder me alimentar, né? Para ter um bom hálito, para poder dialogar com as pessoas. Né? Então, são hábitos também, que ele diz. Coisas banais, mas que também faz com que a gente crie uma rotina salutar. E aí entra pensamentos, palavras, ações, atitudes. O Criador nos deu o livre-arbítrio. A gente faz as colocações, mas cada um tem a sua individualidade de aceitar. Nós não estamos aqui para impor, a doutrina espírita não impõe nada. Ela nos dá liberdade, livre-arbítrio, para nós fazer as escolhas. Mas eu arco com as consequências, ele arca com as consequências das escolhas deles. Então, chamamento. Importância. Passou uma antes. Vamos falar assim. Ela tem um botão? Quer ver aqui pra mim? Me desculpe, pessoal. O dedinho da Regina é muito rápido. Obrigada.
falha de visão, isso que eu tô de óculos, pessoal. Mas é para mim me ater mais aqui, né? Importância. Tudo é importante. Para te ver que todo mundo olha pra gente aqui como a gente soubesse tudo. A gente não sabe tudo. A gente está aqui aprendendo. Então, essa simples interferência é para dizer que eu também tenho minhas falhas, que isso que eu estou falando é muito para mim, principalmente. Então, a gente não fala em vão e não joga as palavras para os outros. Por tudo que a gente fala, o primeiro que escuta é a gente. Então, importância. Tudo é importante. E principalmente que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Então, nenhuma pessoa está errada no nosso caminho. Todas têm importância. Todas, sem exceção. Então, nós não podemos nos desfazer das pessoas porque nos incomodam, porque nos atrapalham, porque nos perturbam. Todas são muito importantes. Auxílio. A gente sempre acha, não, eu vou para a casa espírita e eu tenho que auxiliar. Eu tenho que auxiliar. E você acha assim, né? Que tem que auxiliar todo mundo, a todos, e eu sou importante, eu tenho que estar lá para auxiliar. Sim, auxílio é algo muito importante. Ele diz que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Temos que auxiliar, sim. Por quê? Porque enquanto estamos auxiliando alguém, o auxílio chega até nós. Mas não quando a gente quer. É quando a gente precisa e quando a gente merece. Né? E a próxima, ingrediente. Ingrediente, sim. A gente precisa de muitos ingredientes para o nosso dia a dia. E a frase que coloca aí, esta questão é uma muito principal, muito importante, que nós não temos dificuldade de cultivar, que é a paciência. A paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Por que a paciência é o principal ingrediente para poder solucionar os problemas? Porque os problemas somos nós que criamos. A nossa vida, o nosso dia a dia é feita de desafios. Desafios. Os problemas é nosso. E criamos uns problemas, às vezes, enormes, que cria até uma bola de neve. E aí a gente precisa da paciência conosco mesmo, para com os outros, para solucionar aquilo que nós mesmos criamos. Base. Precisamos sim de uma base. Tudo precisa de uma base. Não podemos simplesmente jogar tudo ou desorganizar tudo. Não vê que eu cheguei aqui e tive que pedir auxílio do Jairo, que eu precisava de uma base para me ater naquilo que eu desejava fazer. Um item. E ele nos coloca aqui que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Então ele está nos colocando que a nossa base maior é o amor. E o amor é Deus, é o Criador, Jesus. Jesus, que é vinculado ao nosso Pai. Eu estou apurando um pouquinho, porque eu demorei para começar. Essa palavrinha aqui, tempo. A gente acha que tem tempo para tudo, para todos. Mas muitas vezes a gente se fecha em nós. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Ah, não me incomoda porque eu não tenho tempo. Nós temos tempo sim. Se nós não tivéssemos tempo, meus irmãos, nós não estaríamos nem reencarnados aqui. Então, Deus nos deu a encarnação com o tempo de nós buscar nosso conhecimento para lidar com os nossos desafios. Então, o tempo precisa ser bem organizado. E para isso, nós precisamos saber pensar. E saber pensar no que estamos pensando. Para poder organizar a nossa vida. Que nós nos equilibramos ao longo das nossas encarnações. Por que eu digo isso? Porque
Porque nós vemos num mundo primitivo. E nós estamos num mundo de provas e expiações. E na qual estamos, nesse momento atual, vivendo grandes provações. E o que a gente faz? A gente se vitimiza. A gente entra num casulo, se deprecia, entra em depressão. Por quê? Porque nós não sabemos usar o nosso tempo, nós nos desequilibramos no tempo. Então precisamos organizar para nos imunizar. Essa palavrinha aqui também, simpatia. A gente não consegue ter simpatia por todos. Por quê? Porque as criaturas chegam até nós para nos mostrar, são espelhos, mostrar como nós somos. Então, quando a gente chega perto de uma pessoa, a gente tem que tentar, esse pedaço de espelho, se encaixar naquele outro pedaço, para que junto ir formando um ser divino que vai se completando para ganhar o equilíbrio. Né? Essa é a convivência. Então, simpatia. Que a gente precisa se convencer que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar lavrá-lo. Ou seja, as pessoas não chegam por acaso. Elas vêm para nos auxiliar, a nos conhecer, a resolver situações, a desafios, a emprestar o seu tempo, o seu momento, a sua energia, para que a gente possa ir nos desafiando a nos conhecer. Nós não nos conhecemos. Chegou a vez das criaturas. Criaturas, nós precisamos das criaturas. Então, para que nós possamos nos convencer que podemos nos imunizar, ele diz que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, a nos requisitarem amparo e compaixão. Se nós somos energia, aquela pessoa chega na frente, né? A gente às vezes se retrai, não vou fazer nada por ele. Mas nós somos tão necessitados quanto ele. Sabe por quê, meus irmãos? Que agora ele busca meu auxílio. Não sei se amanhã eu não vou precisar do auxílio dele. Então são criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão. Então não existe pessoa perversa. É nós que criamos na nossa mente tudo isso. Existem pessoas carentes, assim como nós, que vai ter momentos que nós vamos entrar nessa situação. Então julgamento, né, apontar de dedo, falar mal, a gente usa muito disso. Precisamos, né, nos convencer que podemos ser criaturas melhores. E a próxima, foco. Esse é muito difícil, né? A gente manter o foco. Força, foco e fé. O foco é difícil. Mas eu preciso fazer. Não consigo me concentrar. Eu me serve que eu tenho mediunidade, mas eu não consigo me concentrar. Como que eu vou exercer mediunidade? E aqui o foco que ele nos convida a nos convencer da nossa capacidade imunitária, que o ressentimento é sempre o foco de enfermidade e desequilíbrio. O ressentimento. A gente se ressente por qualquer coisinha, por qualquer pessoa, por qualquer situações. E aí, o que acontece? A gente perde o foco daquela situação que precisamos ter para resolver, para sanar, para mudar, para modificar. Então, nós não estamos tendo foco no que viemos buscar aqui na Terra hoje. Nós estamos olhando tudo aleatoriamente, sem perceber que nós temos que manter o foco, que nós temos uma missão. Como a gente não consegue se manter focada naquilo que precisamos, nós vamos existindo de qualquer jeito e não vivendo dentro da necessidade do nosso aprendizado. Ninguém. Alguém se acha ninguém? Às vezes a gente se acha, não sou ninguém, não sou nada, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém perto de mim, ninguém me enxerga. Mas aquele lá é um ninguém. Olha, ninguém tem várias situações. E o que ele nos convida aqui a perceber? Que ninguém sabe sem aprender.
E ninguém aprende sem estudar. Eu venho aqui na frente falar. Eu preciso saber o que eu vou falar. Para mim saber o que eu vou falar, eu preciso estudar. Por que a gente está sempre orientando, convidando para que venham estudar? Porque tudo que eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo. Mas vão permanecer com esse foco lá fora? Não, porque o interesse ainda do ser humano é outro, é a materialidade. São esses pontos que a gente precisa estar sempre colocando. Que não existe esse ninguém. A gente precisa buscar conhecimento para poder sair da alienação e partir para focar na nossa missão. E aí vem essa linda imagem com um ensinamento que diz perturbações íntimas, que diz: onde colocamos os nossos interesses, aí se nos vincula o coração. Então vamos refletir, meus irmãos, e cuidar, termos o cuidado, termos o foco de ver aonde estamos colocando os nossos interesses. Por que do sofrimento? Por que das doenças? Por que das dores? Tudo tem resposta. E a resposta está nos nossos interesses. Então, que possamos mudar esse interesse. Então, no livro O Recado do Coração, que a gente estuda lá em São Borja, vou ocupar mais um pouquinho do tempo, Eliane, mais uns minutinhos, que diz assim: iluminação pelo amor. E essa iluminação pelo amor, nós precisamos aprender a nos amar. E aprendemos a nos amar nos aceitando. E nos aceitando, precisamos amar o nosso semelhante, aceitando eles como são, porque nós precisamos que eles nos aceitem como somos. E acima de tudo, amar a Deus, que é a energia suprema que nos dá a possibilidade, na imensa energia dele, de estar aqui, transitando na Terra, nesse momento, para esse grande aprendizado, que é mudar a nossa frequência vibratória para nos imunizar de todas essas situações que a Terra está oferecendo, para que possamos caminhar, nos direcionar à verdade, ao caminho e à vida que Jesus nos convida a todos os momentos. Então ele diz: todos os bons sentimentos que desejamos ter para nós mesmos, precisamos antes oferecê-los ao nosso próximo. No ato de dar sem esperar qualquer recompensa, o homem expressa amor, a mais sublime e poderosa energia que já se viu na face da terra. E pelo simples fato de amar a criatura, já se eleva a patamares vibratórios que lhe propiciarão tudo aquilo que ela oferece ao seu irmão. O amor é força que se expande em luz e bênçãos, ao passo que o egoísmo é um vazio escuro que nos deixa nas trevas do sofrimento. Ah, como se torna aureolada de sublime luz a criatura que ama, e que potencialidade curativa tem a força da caridade quando ela é espontânea e sincera. Se o homem se convence disso, ou se o homem se convencesse disso, ele viveria perenemente servindo aos seus irmãos. Então, que a gente tenha consciência desperta para esse chamamento e nos convencer de que servir ao nosso irmão é que nos coloca no caminho de redenção. Servir, porque nós estamos na Terra nesse momento para servir. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos exigindo do outro a sermos servidos. Vamos refletir sobre isso e vamos começar a nos imunizar de
todas as situações que faz com que a gente não se perceba a transição que está acontecendo, nos convidando a sermos espíritos de luz, que nós possamos todos a refletir esses momentos, que nós somos luz no caminho, porque Jesus está nos iluminando com todos esses ensinamentos que trouxemos nessa noite de hoje. Muito obrigada pela atenção, que nós possamos exercitar a caridade, servindo aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade esteja envolvendo, para que possamos todos sair melhores de quando aqui chegamos. Tá? Permaneçam sentados, sintam-se harmonizados, e o nosso irmão Jairo vai fazer uma prece, e essa prece, meus irmãos, vocês busquem fazer com que a vibração seja de amparo e de auxílio. Querem pensar em pessoas que estão doentes? Pense no seu lar, envie uma energia boa. Só procurem não pensar em pessoas que vocês queiram tirar de perto. Pelo contrário, busquem aproximar as pessoas. Então, que essa prece do nosso irmão Jairo traga toda essa vibração de luz, para que a nossa luz se acenda e a gente possa perceber o chamado de Jesus. Bem tranquilos, serenos, iniciar a fechar os olhos. Vamos sentir mesmo as vibrações que circulam entre nós, ao pulsar do nosso coração, sentindo a presença do Mestre. Que esse chamamento dessa noite faça com que sentimos mesmo chamados a serenar, a refletir, que buscarmos sempre o aprendizado de cada dia, o melhor ensinamento, que através deles saibamos discernir a oportunidade de colocar em prática lá fora. Que aqui dentro levamos os melhores ensinamentos para ser praticados lá fora. Que tenhamos o foco necessário para que isso aconteça. Que tenhamos a boa intuição, sempre saibamos serenar nos momentos oportunos, para que as nossas intuições nos auxiliem, que os primeiros pensamentos sejam acolhidos da melhor forma possível, que não deixemos espaço para más intuições, as más influências, que possamos manter as nossas melhores vibrações em nosso dia a dia, vigiando e orando em todos os momentos, para que assim permanecemos serenos, firmes e fortes, com a proteção da espiritualidade, ao qual nós temos que dar esse espaço. Nós temos que buscar esse espaço, através dos estudos, das palestras, das nossas leituras do Evangelho, consigamos nos aproximar cada vez mais do Mestre, dos seus ensinamentos, trazidos e colhidos para nós. Que tenhamos a maior simpatia para tratar com nossos irmãos, embora muitas vezes desafiadoras situações, traga o melhor ensinamento da prática, do qual viemos aqui na vida terrena, colocados em prática. Assim, irmãos, que toda essa reflexão belíssima dessa noite nos traga os melhores ensinamentos para lá fora ser colocado em prática. Que possamos buscar o nosso melhoramento e a partir dele sair daqui muito melhor, para que lá sejamos luzes para todos que estão à nossa volta, que possamos compartilhar a nossa luz com todos os nossos irmãos que aqui não puderam se fazer presente, mas que em pensamento estão junto conosco. Que a espiritualidade nos guie e nos proteja para seguirmos sempre amparados nessa longa caminhada. Gratidão, amado Mestre, pela tua presença e auxílio nessa noite. Que assim seja. Que assim seja.
seja a luz que guia e seja o Pai Nosso no coração de todos vocês. Se nós estamos recebendo o abraço de Jesus, eu convido a todos vocês, a todos nós, que possamos nos dar um abraço, para que a nossa vibração permaneça boa e que a oração do Pai Nosso permaneça como um ensinamento nos nossos corações. Que nos seus lares possam fazer ela com esse mesmo sentimento que nós buscamos passar aqui na